Boa noite, gente. Como é que estão vocês? Tudo em paz? O Senhor Espero que todos estejam em paz, amém? Vamos ouvir um pouquinho esse louvor aqui, para a gente ouvir uma palavra de reflexão, para a glória de Deus, amém? Eu falharia, o Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolher, mas mesmo assim me escolher, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolher, mas mesmo assim me escolher, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, mas mesmo assim me escolher, mas mesmo assim me escolher, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Aleluia, glória a Deus. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, quanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolher. Gente, ai, como é bom, viu? Louvar o Senhor. E a gente se envolve assim nos louvores, que é uma bênção. Só quem entende é quem sabe, amém? Então vamos lá para mais uma passagem bíblica de reflexão, né? Tô passando aqui porque Deus, como vocês sabem, Deus, ele me cobra, né? Para eu estar falando dele, do amor dele, né? Para as pessoas que não conhecem ele verdadeiramente, venham buscar mais a ele. Então, assim, a gente tem que ter a fome e o desejo de estar na presença, de estar buscando ao Senhor. Não somente quando a gente precisa, amados, mas sim todos os dias de nossas vidas, né? Amém? Vamos lá. Então, a passagem que eu vou deixar para vocês aqui de reflexão, ela encontra-se no livro de Samuel, né? O livro de 1 Samuel, capítulo 1. E essa história você vai ver no livro de Samuel, se você for se aprofundar mais. Então, eu vou deixar aqui só uma passagem de reflexão, amém, amados? Que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Eu vou ler aqui do versículo 1 em diante, tá bom? Assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zuf, Efraimita. Este tinha duas mulheres, o nome dela, de uma
era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma parte excelente, porque a amava, ainda que o Senhor lhe houvesse cerrado a madre. Amém, amados? Eu li até o 5, mas você pode dar continuidade, né? Se você desejar. Então, assim, aqui a Bíblia relata uma história de um homem que se chamava Eucana. E nessa época aqui no Antigo Testamento, os homens poderiam ter 2 mulheres. E ele tinha, nessa época, né? Ana e Penina. Então, assim, Penina, ela dava filhos. E nessa época aqui, as mulheres que elas dessem filhos bastante aos homens, elas eram consideradas umas mulheres, assim, bem-sucedidas, né? Tinham mais valor, vamos dizer assim, tinham mais valor do que as que não tinham como ter filhos. Então, Ana, ela era estéril, ela não podia dar filhos a Eucana. Então, assim, por ela saber que ela era estéril, ela se entristecia, né? Muito. Porque com a mulher, amados e amadas, que não quer ser mãe, é difícil, né? A gente encontrar. Mas toda mulher, pela minha lógica, pela minha noção, né? Quer ser mãe. Então, assim, ela via, ele convivia com elas duas, ela via Penina dando filhos e filhos a Eucana e ela não podia dar, porque ela era estéril. Deus cerrou a madre de Ana. Então existia um propósito ali na vida de Ana, só que Ana não entendia, né? Existia um propósito. E ela, nesse momento aqui, ela não entendia que propósito era esse. Amém? Então, assim, Eucana, toda vez que ele subia para fazer os sacrifícios ao Senhor, nessa época, ele sempre trazia as porções dobradas para Ana, para ela se alimentar, porque ele amava ela mais do que Penina. Dava a Penina, mas dava mais a Ana, é o que a Bíblia relata, porque ele amava mais a Ana. Então, mesmo Eucana, sabendo que Ana não poderia dar filhos a ele amava a Ana mais do que Penina. Então, Penina, ela pirraçava a Ana. Eu fiquei imaginando assim, né? Você não pode ter filhos, enfim. E aí, cada vez mais que Penina pirraçava a Ana, Ana ficava triste. Porque eu fico imaginando, né? Assim, a situação, se colocando no lugar de Ana e se colocando no lugar de Penina, né? Nós mulheres. E eu imagino como Ana deve ter sofrido, né? Essa perturbação, porque era de ano em ano de anos e anos, né? Que ocorria essa situação. Então, Ana se entristecia. Ana não queria se alimentar. E Eucana ficava, Ana, por que você tá assim? Por que não quer se alimentar? Enfim. O que é que eu quero que vocês entendam com essa passagem bíblica? Quando Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas, o inimigo ele se levanta, né? Então aqui o inimigo era a Penina. Ela se levantava, ela aborrecia a Ana, né? Ela desprezava, ela humilhava, ela fazia tanta coisa com Ana. Então ela se levantou, o inimigo se levantou contra Ana. E lá na frente existia um propósito na vida de Ana. Amém, amados? Então, assim, toda vez que Deus tem uma bênção, toda vez que Deus tem um propósito muito grande na vida das pessoas, entendam, amados e amadas, que o inimigo ele vai se levantar. Ele vai tirar você do sério, tá entendendo? Ele vai querer fazer de tudo para que você saia da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não vai dar legalidade a ele. Vocês não vão dar, amém? Então a mensagem de hoje é o quê? Não desista dos seus objetivos, não desista dos seus propósitos. Porque quando os inimigos eles se levantam contra nossas vidas, é porque lá na frente Deus tem um propósito muito grande. Então não desista. Não desistam, amém, amados? Então faz o seguinte, faz como Ana. Ana orava, Ana clamava ao Senhor. E aí ela consagrou o filho dela. Linda a história de Ana na Bíblia. Vejam até o fim. Ela foi, orou ao Senhor, clamou ao Senhor com a fé dela.
E aí Deus abençoou Ana. Deus enviou Samuel para Ana. E Ana consagrou o filho dela a Deus. E o filho dela serviu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque existia um propósito muito grande na vida de Ana. Amém? Então vamos nos espelhar em Ana, deixar a Penina cair por terra e não ficar dando ouvido a Penina nenhuma, amados e amadas. Amém? Então não ouça as vozes do inimigo. Não ouça pessoas que ficam tirando você do foco do nosso Senhor Jesus. Não ouça pessoas que não venham, como é que se diz? Que venham estar querendo tirar sua paz interior, né? Pessoas invejosas, pessoas que querem destruir a gente com palavras, né? Humilhando, palavras de humilhação, desprezos. Não ouçam essas pessoas. Não ouçam a voz do Senhor Jesus. Entre em seu quarto, feche sua porta e vá clamar ao Senhor, porque Deus tem um propósito muito grande na minha e na sua vida. Amém, amados? Então, eu espero que vocês recebam essa palavra no seu coração, guarde ela na tábua do seu coração, para todas as vezes que você se sentir ameaçado, rejeitado, sentir humilhado por pessoas que não valem a pena. A gente está dando cartaz. Pense nessa passagem de Ana, né? Faça igual a Ana, se espelhe em Ana. Vá orar, vá buscar Deus, porque quando o inimigo se levanta, é porque ele sabe que Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas. Um beijão e fiquem na paz do Senhor. Tchau! Mas porque a glória dele e tudo é pra ele e somente ele. Não dê ouvidos, amados, não dê ouvidos, só dê ouvido a Jesus, que é Jesus que vai nos conceder a vitória, amém?